Turma do Propósito, último vídeo do ano, do segundo ano do nosso Grupo Propósito, Isaías capítulo 52. Durante todo esse ano estivemos aqui trazendo meditações relacionadas ao texto que você leu, orando com você sem falhar nenhum dia. O pastor Luciano esteve aí à frente e também, meu irmão, buscando mudar a luz da palavra. Eu desejo a você e sua família toda sorte de bênçãos no ano de 2026, que não falte o alimento da palavra, a iluminação do Espírito, e que todos em sua casa conheçam Jesus como Senhor e Salvador. Isaías 52 é um resgate da identidade, é um capítulo que nos prepara para um dos capítulos mais lindos de toda a Escritura, que é o capítulo 53. Aliás, isso já começa a ser falado no versículo 13 desse capítulo, portanto a nossa meditação vai até o versículo 12 do capítulo 52, porque eu acredito, dentro da minha limitação, mas eu acredito que o versículo 13 em diante já deveria ser o capítulo 53, onde nós temos uma revelação clara do servo sofredor que é o Senhor Jesus Cristo. Mas hoje o nosso assunto é o capítulo 52, esse resgate da identidade do povo de Deus que estava na escravidão, mas não era escravo, foi levado cativo por causa dos seus próprios pecados, como nós vimos alguns capítulos atrás, capítulo número 50, onde o Senhor mostra que é por causa da prática do seu pecado que eles sofreram, e agora o Senhor vem anunciar a restauração, o resgate dessa identidade, dizendo: desperte, desperte, reveste-se de sua fortaleza, ó Sião, significando que aquilo era próprio deles, não pelos méritos, mas por aquele que os chama, por aquele que fez essa obra. A nossa força, meu irmão, ela vem de caminharmos com o Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Em conhecermos o Senhor, em buscá-lo, em obedecê-lo, em agradá-lo, nós temos aí a nossa força renovada, e a nossa força, ela não é como a força humana. Os poderes, o poder no qual confiamos não são os poderes que a carne confia, nós confiamos no Senhor. Ele é poderoso para fazer maravilhas, inclusive devolver a nós esse status. Versículo 2, ele fala para o seu povo: sacode o pó, levanta, toma assento, ó Jerusalém. Quem tomava assento eram pessoas que reinavam, pessoas que lideravam, e ele diz para levantar, bater o pó, soltar as cadeias do seu pescoço. Vocês já não são mais escravos, não estarão mais nesse regime de escravidão, porque eu estou fazendo nova as coisas. É o Senhor que faz tudo isso, meu irmão. É tão lindo a revelação aqui, que no versículo 3 diz assim: vocês por nada foram vendidos. Babilônia, quando leva cativo o povo de Deus, eles não pagaram nenhum preço por esses escravos. Não foram vendidos por valor algum. E o versículo 3 deixa claro que sem dinheiro também serão resgatados, para provar que é a mão do Senhor que os entregou à escravidão, para os provar, para os ensinar, para os corrigir, mas é a própria mão de Deus também que agora vem punir os adversários e resgatar o povo, trazer uma linda notícia, uma maravilhosa notícia de libertação. Essa mensagem de salvação, ela vem da parte de Deus. A salvação que nós precisamos, ela veio pelo braço forte do Senhor, que é Jesus Cristo. E o versículo 7 diz assim, versículo 6 diz, que o povo saberá o meu nome, o povo vai saber quem o salvou. Deus está dizendo isso: eu vou operar a salvação, vou libertá-los dos seus inimigos, e vocês saberão o meu nome. E o versículo 7 diz, que formosos são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. As cidades, muitas vezes, elas eram construídas ou em altos montes ou em vales. Nos altos montes davam uma visão privilegiada, onde os sentinelas poderiam avistar todo o derredor. E em vales, eles tinham também essa possibilidade de enxergar as montanhas que estavam ao redor. Então imagina um povo vivendo ali na Jerusalém destruída, porque a gente sabe que Babilônia levou todos, mas deixou alguns que consideravam descartáveis para trás. E eles estão olhando, sempre apreensivos, com medo de um novo ataque, e de repente eles enxergam e não tem mais um exército, mas tem um mensageiro vindo, e os seus pés são os pés mais belos, porque eles trazem uma notícia, a notícia de salvação. A notícia é que o teu Deus reina. Não está dizendo, o teu Deus vai tentar ganhar, o teu Deus vai tentar vencer a guerra. Não, é uma afirmação no presente: o teu Deus reina.
E é por isso que existe um grito de júbilo no meio daquele povo que estava andando cabisbaixo, destruído, vendo tudo que havia restado. Mas agora diz o versículo 8, eis o grito dos teus atalaias, avisando, olha, ganhamos, vencemos, o rei reina, o nosso rei reina. E aí há uma exultação, um romper de júbilo. No versículo 9 diz, rompei em júbilo, exultai, a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo. O Senhor, diz o texto, como ele fez isso? Ele desnudou o seu braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a sua salvação. É como se o Senhor tivesse arregaçado as mangas e agido, e nós sabemos que o braço poderoso de Deus, o braço poderoso é Jesus Cristo. E é por isso que Jesus, estando à frente, Deus estando conosco, meu irmão, você não precisa temer. Há uma grande crise de identidade nos nossos dias, porque as pessoas têm interpretado que são aquilo que possuem, que são aquilo que as pessoas reputam a ela. As pessoas estão muito ligadas à questão da reputação, dos rótulos que são colocados. Muitas pessoas acreditam, inclusive, na voz satânica, que diz que você é aquilo que você sente. Você não é isso. A Bíblia diz que o seu coração é corrupto, enganoso. Você não pode dar ouvidos a algo que é tão suscetível ao engano como o seu coração. Mas o que eu sou, o que você é, meu irmão? Você é e eu sou aquilo que nós cremos. E aquilo que nós cremos vem daquilo que o Senhor declara, daquilo que o Senhor fala. E o Senhor, em Cristo Jesus, nos deu a vitória sobre o pecado. Então eu preciso entender que eu não sou mais escravo do pecado. Hoje eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou filho por meio de Jesus Cristo. Eu creio em Jesus e recebo o poder de ser feito filho de Deus. E uma vez filho, eu também sou co-herdeiro com Cristo de toda sorte de bênçãos celestiais. Eu não devo andar mais cabisbaixo, eu preciso andar em confiança. E se o Senhor é o meu Salvador, eu preciso ir tranquilo. Eu não devo pensar em fugir, porque o Senhor me guarda por trás, por diante, como guardou o povo de Israel na travessia do mar ali. Faraó vinha, e não importa se ele estava com carros e cavalos, o Senhor fazia os carros e cavalos e cavaleiros atolarem sem conseguir chegar. O Senhor os separava de maneira que eles não conseguiam chegar ao povo, e o povo atravessou tranquilo ali no passo do gado e da criança, com todos os seus bens, atravessando ali o mar, e depois o mar se fechou sobre o Faraó. E é isso que o Senhor vem dizer aqui no capítulo 52, não tema, porque quem te salva é o Senhor, é o braço desnudo do Senhor, é Cristo, é a ação de Deus visível no mundo, que Ele deseja que toda criatura saiba desse agir dEle por amor a nós. No versículo 11 diz, retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não fiquem apegados a coisa imunda alguma, saiam do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, vocês que estão aí carregando os objetos de adoração a Deus. Nós hoje somos povo, a Bíblia diz, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós carregamos esse nome, o nome de Cristo. Nós somos aqueles que cultuamos o Senhor onde estivermos, com a nossa vida. Por isso é um chamado aqui para a santificação. E no versículo 13 diz, portanto não saireis apressadamente, sem medo, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós. O Deus de Israel é a vossa retaguarda. Amém, meu irmão? Pensando nisso, eu quero deixar aqui para você já aquilo que nós vamos trabalhar. Nós estamos indo para o nosso último ano do propósito. E nesse último ano, eu gostaria que você entrasse nesse propósito conosco também. Nós vamos viver como se fosse o último. Como se fosse o último dia, como se fosse a última hora, como se fosse de fato o último ano das nossas vidas. Eu queria chamar você, meu irmão, a tomar uma decisão de santificação na sua vida. Vamos nos santificar hoje para ver o que o Senhor vai fazer. Maravilhas o Senhor fará no nosso meio, com certeza. Então eu queria chamar você para refletir. Já estamos há 2 anos estudando a palavra. O que isso mudou na sua vida? Ainda há coisas para mudar? Ainda há decisões para serem tomadas? Tome hoje. Santifique hoje. Faça esse propósito com Deus de ter um 2026 realmente diferente de todos os outros anos que você viveu. Passe a orar mais. Passe a ser fiel ao Senhor em todos os seus caminhos, em tudo aquilo que Ele der chance a você para ser fiel. Seja fiel.
dedique-se ao Senhor, entregue-se ao Senhor. Um ano tão importante para a nossa nação, um ano tão importante para a nossa vida, um ano em que nós vamos completar essa jornada meditando na palavra de Deus. Algo novo vai acontecer da parte do Senhor, eu acredito nisso. Eu queria te chamar para viver esse momento de santificação. Não tema o homem, esqueça o homem, você vai caminhar porque o Senhor vai adiante de você. O Senhor chama você para se revestir da sua força. Não viver como escravo do pecado, mas viver a liberdade que Cristo conquistou para você na cruz. Meu irmão, que 2026 seja esse ano, um ano mais marcante de todos que nós vivemos até aqui. Um grande beijo e até amanhã para um novo ano e a continuidade desse propósito maravilhoso que assumimos. Um grande beijo a você e a toda a sua família e até amanhã.